Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou designer. Oi, gente, eu sou a Lara, eu sou designer também. Hoje a gente veio representar a Abio, né, que é um estúdio de design focado no desenvolvimento de estratégia e posicionamento de marcas e também na criação de identidades visuais, né, para as empresas. A gente veio aqui para mostrar para vocês o projeto de redesenho da marca da Digifred, que foi feito especialmente para celebrar o aniversário de 35 anos da empresa. E já que a gente está num momento de pandemia, né, estamos todos distantes, uma apresentação virtual, ela vai servir então para marcar esse momento, que é bem importante. Esse projeto foi um investimento do seu quadro na empresa para valorizar as qualidades da Digifred, as qualidades de vocês, e valorizar também essas questões, né, do que a Digifred tem para oferecer de melhor no mercado. Eu vou compartilhar minha tela e para não deixar lenta a apresentação e não tirar a atenção de vocês, a gente vai desligar nossas câmeras. Então, gente, como eu comentei, a gente vai mostrar para vocês o projeto de redesenho da identidade visual Fred. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a personalidade da marca. Uma das primeiras reuniões que a gente teve foi um workshop de imersão e participaram alguns colaboradores da Digifred junto com o seu quadro, né, com a Andressa. Foi muito importante assim, a participação de todos, porque o nosso intuito nesse workshop era analisar a personalidade por trás da Digifred para humanizar a marca, né? Então, a gente, nessa atividade, a gente lista alguns adjetivos que poderiam ser da personalidade de uma pessoa, porque, assim como nós, pessoas, né, a marca, ela faz e fala também. Então, esses pontos que foram definidos, que eu vou mostrar a seguir, eles nos ajudaram muito a entender o que a Digifred é, como ela age e o que ela fala, né, em que tom ela fala. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro agora, quando eu explicar sobre cada item. Então, a Digifred, ela quer apresentar uma personalidade neutra em relação ao masculino e feminino. No workshop, vocês trouxeram a questão de que sim, temos mais funcionários homens, mas que não é isso que importa, né? E sim a competência de cada pessoa. Entre comum e inusitado, é bem interessante da gente olhar, porque vocês decidiram marcar em 2 pontos diferentes, isso faz muito sentido, né? Quando a gente está falando de uma marca que tem 35 anos de idade, e o quanto é desafiador a gente se manter inusitado ao longo dos anos, né? O que a gente percebe aqui, então, é que vocês se consideram uma marca comum hoje, né? Mas querem muito buscar o inusitado, tanto em relação à marca, como em relação às soluções que vocês propõem para os clientes de vocês. É bem agitada, né? Tem a questão do segmento de mercado que vocês estão inseridos, que não tem como ficar parado, senão a gente fica para trás. Entre singelo e sofisticado, vocês trouxeram a questão da empatia, da humildade, né? De atender o cliente de uma forma que ele se sinta acolhido, de falar de uma forma simples para que ele entenda. E, por outro lado, a tecnologia que vocês criam, ela tende a ser mais sofisticada, então a gente fica neutro aqui. É uma marca robusta, né? Tem anos de história e confiança, inclusive, foi uma das palavras que mais apareceu na pesquisa que a gente fez com vocês e com os clientes da Digifred. É muito próxima, né? Vocês têm uma ligação com todos os clientes e fica bem clara essa característica quando a gente olha para o número de fidelizações que a Digifred conquistou ao longo desses anos. E querem trazer à tona uma personalidade mais pensadora, né, no sentido de que vocês já executam muito bem o que vocês oferecem de serviço e agora vocês gostariam de planejar mais um pouco antes de executar. Então, aqui a gente vai mostrar também a proposta de valor da Digifred, que nos fala bastante sobre o propósito da marca, né, e nos permite entender quais são os objetivos futuros também da empresa. E isso foi super importante para a gente conseguir criar um posicionamento e uma identidade visual que são coerentes com essa essência, com essa alma, né, da Digifred, e também coerente com os objetivos futuros.
Nessa etapa, a gente responde 5 perguntas, então, sobre a empresa, que é o porquê existimos, o que somos, o que queremos, onde queremos chegar e no que acreditamos. E agora, então, eu vou ler para vocês como ficaram essas 5 respostas. A primeira é o porquê existimos. Nosso propósito é contribuir com a evolução tecnológica da gestão pública, tornando-a mais eficiente e, a partir disso, promover benefícios para a população. Depois é o que somos. Através da tecnologia, da transformação digital personalizada e de assessoria atenciosa, oferecemos soluções para a gestão pública, buscando sempre entregar um serviço próximo e de qualidade. Depois é o que queremos. Queremos atender o cliente de forma próxima, eficiente e efetiva, contribuir para uma melhor assistência à população por parte de uma gestão pública mais funcional, crescer com sustentabilidade e ser uma empresa boa de trabalhar, que promove o crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores. Depois é onde queremos chegar. Queremos obter a capacitação necessária para avançar fronteiras, atender a outros nichos visando ampliar a participação no mercado e ampliar a prestação de serviço criando novas soluções tecnológicas para o setor público. E por fim, então, temos no que acreditamos, que são os valores da marca, que é proximidade, funcionalidade, fidelização, comprometimento, confiança, empatia, respeito, persistência, solução, inovação e eficiência. A gente define 3 diretrizes conceituais, né? São palavras que a gente nota que vão se repetindo ao longo dessas reuniões e vão ganhando força e significado. Isso foi muito importante para a gente. A definição desses 3 pilares, digamos assim, foi muito importante para a gente, porque eles foram os nossos guias, né? Então a gente poderia associar inúmeras palavras à marca da DigiFred, mas a gente acredita que essas 3, elas nos trazem pontos imprescindíveis, assim, quando a gente pensa tanto em essência de marca, como a gente vai traduzir essa essência na parte visual. Então, a questão da proximidade, tanto interna entre os colaboradores, como com os clientes, e a gente nota que isso está muito enraizado na essência de vocês, e é um valor percebido pelos clientes, né? Tecnologia, porque é uma das entregas da DigiFred, então o serviço de assessoria ele ficaria mais relacionado à proximidade e a tecnologia às soluções, aos produtos, né? Confiança, que foi, como eu tinha falado lá no início, uma das palavras que mais apareceu naquela pesquisa que nós fizemos, tanto da parte dos colaboradores como dos clientes, e também pela solidez de estar há tantos anos no mercado. Então a gente acredita que esses 3 conceitos, eles são complementares, né? A marca, a identidade visual, ela não poderia passar só um deles. Ela não poderia passar só confiança, para não ficar muito dura, nem só proximidade, para não ficar muito divertida, assim, né? Então, acaba que eles 3 vão se equilibrando e vão aparecer nessa identidade que a gente vai mostrar para vocês. A gente tem uma metodologia iterativa aqui na Ábio, né? Então, o que quer dizer isso? A gente grava as nossas reuniões com os clientes, a gente transcreve essas reuniões para sempre poder voltar e buscar essas informações quando a gente está nas etapas seguintes, né? Então, a gente traz algumas frases que foram ditas por vocês, e quando eu digo vocês, é porque as pessoas que participaram da reunião, elas estavam representando a DigiFred naquele momento. E foram frases que foram decisivas no nosso processo, né? Então, estava eu e o Matheus lá desenhando, as outras pessoas da equipe também, pensando que cores a gente poderia usar, e a gente sempre voltava, então, nessas transcrições para ver se aquilo estava fazendo sentido. Então, essa foi a primeira frase que a gente selecionou e que foi decisiva, assim, no processo. Matheus, lê para nós. A primeira frase, então, olhando para a busca que a gente está fazendo, a comunicação hoje é comum. Estamos em busca do inusitado. Então, relacionando essa frase com a questão das cores,
A nossa proposta é bem alinhado com tudo aquilo que foi falado na proposta de valor, de ser algo mais próximo, mais afetivo, mais acolhedor e também um pouco mais inusitado, né? Então aqui a gente começa já a revelar nossas cores. Vocês podem perceber que já tem uma vida muito maior, transmite um entusiasmo, um sentimento de alegria, assim, de diversidade. E isso é bem importante para alinhar com o discurso e com a personalidade da empresa mesmo. A gente levou em consideração também o uso do vermelho, né, desde o início da trajetória ali da DigiFred. E a gente optou por manter, mas fazendo algumas mudanças no tom para ficar mais adequado com a proposta do projeto. A gente tem, então, 4 cores principais, que são as cores primárias, que é um tom de vermelho, para manter justamente essa identificação com a marca, um tom de roxo, um tom de verde e o branco. E além desses tons principais, a gente trabalha com as cores secundárias, né, justamente para trazer essa questão de pluralidade para a identidade da DigiFred. Depois, então, aparece mais uma frase que nos ajudou no desenvolvimento, que é a seguinte: bem próximo, a gente tem uma ligação com todos os clientes. Sempre próximos. Quanto mais próximos nós estivermos, mais segurança passamos e mais estaremos ouvindo o cliente. E a terceira frase, então, é: queremos oferecer agilidade, melhoria de processos, tecnologias e a própria consultoria, muitas vezes, para esclarecer dúvidas, auxiliar o usuário, o servidor, né? Então, a gente traz 2 pontos principais aqui nessas frases, que são a proximidade, a eficiência, né, a agilidade nos processos. A gente traz essa representação aqui, então os círculos, eles representam essa fluidez nos processos, né, é uma forma que ela é amigável, então ela traz proximidade, dá uma ideia de ciclo, como se as coisas estivessem girando, acontecendo, né. Então esse círculo de cima, ele representa a DigiFred e está posicionado próximo ao círculo de baixo, que representa o cliente. E os dois, eles são conectados, né, dando essa ideia de ligação, da linha de confiança, né, que foi conquistada ao longo desses 35 anos. E também da ideia de estar sempre por perto e disponível para ajudar. Então, aquele elemento que a gente mostrou é o G do logotipo, é o elemento que representa essa conexão, né, representa a proximidade, e a partir do G a gente foi desenvolvendo as outras letras para criar uma harmonia e um conforto visual nessa composição. Ao mesmo tempo que a gente traz algumas formas arredondadas, né, que são mais amigáveis e próximas, a gente traz esse R, por exemplo, que é mais reto, esses pingos dos Is, que são quadradinhos, que é justamente para passar uma imagem de tecnologia, de confiança, para ter aquele equilíbrio que a gente comentou quando falou das diretrizes conceituais. É um logo simples, né, apesar dele ser adequado ao segmento da DigiFred, é um logo diferenciado dos que já existem, e também por trazer essa simplicidade de forma e por ter esse elemento destaque, que é o G, ele acaba sendo bem memorável. E a gente pensou na ideia de usar só o Digi em alguns momentos, né, algumas aplicações mais descontraídas, e também para dar um toque de mais proximidade, que nem a Magazine Luiza, por exemplo, que virou Magalu, né? As pessoas podem se referir a DigiFred por Digi, inclusive algumas já se referem, né, como se fosse um apelido carinhoso. O decodificador que eu comentei é essa frase que fala um pouco, fala de uma maneira resumida sobre do que se trata o serviço que vocês oferecem, qual é a essência da empresa, né? Aqui, então, a gente começa a trazer algumas aplicações da nova identidade visual para vocês conseguirem visualizar melhor, né, e com mais clareza tudo que já foi mostrado até o momento, para ter uma ideia também de como essa identidade vai se comportar no futuro. E aqui é bem o ponto de conectar essas coisas, né, as cores com o logo, com os elementos, com a tipografia. A gente consegue ver
todas essas coisas que a gente antes apresentou separada, virando uma coisa só. Então, por exemplo, nesses pôsteres a gente já pode ver bem como vai funcionar essa identidade. A gente percebe que o G, aquele elemento, acaba virando algo muito marcante, podendo explorar ele de diversas formas. Ali no cartaz da esquerda a gente pode ter esse exemplo, que a gente encontra ele tanto em contorno como também preenchido. A circunferência dele também é utilizada para recortes de fotografia, assim como no exemplo bem da direita. E o restante a gente vê uma limpeza nos layouts, né, uma clareza na informação, as cores mais vibrantes também, para gerar justamente essa questão da proximidade, que a gente tanto bate na tecla. Nessa a gente vê um exemplo de crachá, explorando também essas variações e essa pluralidade que o elemento G pode nos oferecer. E também um exemplo mais simples ali de aplicação de uma fita. Aqui então a gente tem um exemplo de stories, né, para Instagram, sempre priorizando essa questão da limpeza em conteúdo e também explorando essa combinação de cor, essa variedade que nos permite. No próximo então a gente tem uma versão do cartão de visita, tendo um toque mais inusitado, muito pela diagramação, né, de informações e também por aquele relevo. Aqui a gente vê alguns exemplos de eco bag, como a identidade pode funcionar nesse tipo de material, um pouco mais presenteável, assim. Acho que aqui traz essa ideia de proximidade, né, da DigiFred, ela fazer parte da vida das pessoas, né, ir além só da empresa, né, e estar no dia a dia dessas pessoas, dos clientes, dos colaboradores. Exatamente. Aqui a gente tem mais um pôster, então, com a mensagem-chave da empresa. Um exemplo de como essa identidade pode funcionar em impressos, né, muito voltado para a papelaria. Então a gente traz aqui um exemplo de folha timbrada, uma pasta. E por fim, então, a gente traz essa sugestão, né, mais para layout do novo site da DigiFred. Gente, então, essa é a nova cara da DigiFred e vocês todos fazem parte dessa construção, né? Eu sempre falo que quando a gente entrega um projeto de identidade de marca, isso é só o primeiro passo, porque a identidade mesmo, ela vai sendo construída e fortalecida ao longo do tempo, e são vocês que vão fortalecer essa identidade a partir de agora. A DigiFred, ela já tinha uma essência como empresa, como marca, e o nosso trabalho como designers aqui na Abio foi traduzir verbalmente e visualmente essa verdade, né? Alinhar todos os pontos de contato para que vocês possam também daqui para frente, quando estiverem falando da DigiFred ou representando a DigiFred, passar a mesma mensagem e a mesma imagem de marca, né? A gente quer agradecer pelo tempo de vocês assistindo esse vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar com a Andressa, ela tem o nosso contato e a gente está à disposição para esclarecer, tá? Um beijo, pessoal. A gente está muito feliz de fazer parte desse momento e marcar a história da DigiFred. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.